Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou seu irmão em Cristo, em nome de Santos. Esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual. Nós estamos estudando, como você bem sabe, o quarto e último trimestre do ano de 2025, com esse tema Corpo, Alma e Espírito, e já chegamos, portanto, na lição de número 3, que tem o título O Corpo e as Consequências do Pecado. Nosso texto diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e ao pó tornará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. E a verdade prática diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo completamente. É claro que quando está falando do segundo Adão, está falando de Jesus Cristo, que veio para restaurar, não é, o homem à imagem de Deus, que não foi perdida, mas foi deteriorada. Meus irmãos, nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 3, 17. 3, 17 a 19, Eclesiastes 12, 1 a 7, que fala da metáfora do envelhecimento, e nós temos um gráfico muito importante que fala a esse respeito. Ok? Queridos, temos o gráfico esboço, né, para mostrar para os irmãos. Vocês já estão acostumados aí, alguns irmãos utilizam esse gráfico, inclusive para fazer resumo do trimestre. Tivemos aí pedido de irmãos pedindo todos os gráficos para fazer um resumo. Olha só, primeiro ponto da perfeição, a morte, que fala da certificação divina, do pecado e dor, da velhice, autenticidade e gratidão. Também o segundo ponto fala da responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio, ok? Potencialização e sofrimento. E também nós temos o terceiro ponto e último, né, que fala do abatimento, a glorificação, a realidade das enfermidades. Também fala sobre enfado e canseira e o corpo glorificado. Esse último ponto aqui fala basicamente daquela questão lá de Eclesiastes, que está mostrando o envelhecimento humano. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, palavra-chave da nossa revista é pecado, né? Pecado, hamartia, que tem esse significado de errar o alvo, ok? Então, quando nós erramos o alvo, evidentemente cometemos pecado. Não fomos criados para errar o alvo. Nós somos criados para acertar o alvo. Porém, Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, que algumas pessoas contestam, dizendo que não existe, não aprovam a ideia do livre-arbítrio, mas eu tenho absoluta certeza que o livre-arbítrio, meus irmãos, é uma necessidade existencial e divina. Sem o livre-arbítrio, nós não poderíamos ser julgados, nós estaríamos incompletos no nosso ser, tá bom? Tenho uma perfeita compreensão sobre isso, não fico apegado a correntes teológicas, acho coisas importantes no calvinismo, acho coisas importantes no arminianismo, ok? Então vamos lá para nós entrarmos aqui neste ponto. Meus queridos, eu acho muito interessante a construção, né, textual desse esboço da lição, porque ele fala aqui no primeiro ponto da perfeição à morte. Então a gente entende que de fato Deus nos criou perfeito, ok? Mas o homem caiu em declínio, o homem caiu em pecado, e esse pecado evidentemente trouxe a morte, né? Foi criado em perfeição absoluta, tanto é que nós temos aqui, primeiro ponto, falando da certificação divina. Essa certificação divina é o próprio Deus dizendo que o que ele fez era muito bom. Então, o próprio Deus está avaliando, ele é o Criador e ele é o próprio avaliador da sua obra, e o que ele fez foi perfeito. Quando você vê toda a questão da criação humana, não só da criação humana, mas da criação animal, da criação do meio ambiente, da criação do cosmos.
Então você vê que tudo foi feito de maneira perfeita, não é? É claro que muita coisa que acontece hoje, as pessoas podem dizer que Deus talvez teria, não é, tido algum tipo, cometido algum tipo de erro. Mas na realidade o erro que cometeu foi o homem, pois com o erro do homem sujeitou toda a criação à maldição, e aí dessa perfeição você vê que tem algo muito triste acontecendo na natureza de maneira geral, ok? Então é muito importante dizer isso, que Deus ele deu uma validação naquilo que ele fez, tá bom? Quando Deus criou o homem, meus irmãos, e a mulher, ele criou eles em perfeição. Então, como diz aqui, há uma verticalidade e uma horizontalidade, ou seja, a perfeição aqui no sentido de ter comunhão com o seu Criador. O homem e a mulher tinham comunhão com o seu Criador e também tinham comunhão entre si, ou seja, comunhão vertical, comunhão horizontal, né? Não só entre si, mas também com a natureza. A natureza era perfeita com o homem, né? Nós podemos dizer que não havia nada de mal, de errado na natureza que Deus fez. Veja, o corpo deles, por exemplo, não estava sujeito a doenças, não estava sujeito a intempéries, não estava sujeito a nada dessas coisas que nós temos hoje. Não estava sujeito a vírus, não estava sujeito a bactérias, ou qualquer uma outra coisa que pudesse macular, que pudesse deteriorar o corpo humano. Não é? Então, a Bíblia não mostra quanto tempo foi que eles passaram nesse estado de perfeição, mas mostra que houve uma ruptura, que houve uma quebra desse estado que no dispensacionalismo é chamado de estado da inocência, não é? E quando houve essa quebra, portanto, há um estado aqui de consciência, porque agora o homem pecou. Então, o pecado foi introduzido no mundo, e a gente vê aqui que depois que o homem peca, ele é tomado de alguns sentimentos que ele não tinha antes. Por exemplo, a vergonha, não é? A culpa, o medo, a fuga de Deus, todas essas coisas ele veio, não é? Com o homem, tá? E também com isso, meus irmãos, todo tipo de problemas, né? Há alguns problemas de ordem psicológicas, ou seja, com ele mesmo, que foi isso que eu citei, problemas sociológicos, ou seja, problemas relacionais. Você vê que ao ser questionado, Adão, ele culpa a mulher, né? A esposa, que inclusive foi dada por Deus, né? Na própria fala dele, é quase como se ele estivesse também atribuindo algum tipo de culpa a Deus, porque ele diz: a mulher que tu me destes, ou seja, a mulher que tu me deste fez isso. Então, ela não é uma mulher tão perfeita, porque ela veio de ti, o Senhor quem me deu, né? Então, de certa forma, ele estava também culpando. Então, já houve esse problema relacional, e a gente vai ver isso se seguindo, né? Tendo uma sequência, muitas vezes, com desfechos fatais, como é o caso, né, dos dois irmãos, Caim e Abel, onde Caim matou seu irmão Abel. Então veja que o problema sociológico veio aí, né? Também problema ecológico, tá, meus irmãos? Porque aí você já inclui a natureza. E Deus é muito claro na sentença em dizer que a terra é maldita por tua causa, ou seja, todo tipo de adversidades na própria natureza veio em decorrência, meus irmãos, dessa queda, não é? Mas também algo muito triste veio, né? Pelo menos duas coisas muito tristes, porque o pecado, ele trouxe todas essas coisas. E a pior consequência do pecado é, de fato, a separação. Por isso, né, que o pecado, ele separa o homem de Deus. Ele não aproxima, ele separa o homem de Deus, né? Outra consequência também do pecado é exatamente, meus irmãos, a morte. Nós não fomos feitos para morrer.
Nós não fomos feitos para ser extintos, não é? Nós não fomos feitos para virar pó, mas infelizmente, por causa do pecado, nós morremos, tá? E a morte, meus irmãos, ela é esse lembrete do próprio pecado, porque eu costumo dizer que o pecado é um patrão que paga rigorosamente em dia o seu salário. E apesar da inflação, ou seja, apesar do pecado continuar aumentando, né, as formas de pecado continuar aumentando, o salário continua sendo o mesmo, que é a morte. Então, o salário, o pecado é como se fosse esse patrão que paga um salário horroroso para todos aqueles, né, ao qual são servos dele, que é exatamente todos os seres humanos. E o pagamento não tem outro, é a morte, tá? Meus irmãos, um outro ponto aqui que eu acho importante é a questão que ele fala aqui, se a gente não morrer por todos esses problemas que existem, porque existem vários tipos de problemas, não é? Em decorrência da própria morte, do próprio pecado, não é? Você tem também a questão aqui da velhice, porque aquele primeiro homem, aquele primeiro casal não foi feito para morrer, então eles não iriam também envelhecer. Eles viveriam de uma maneira normal, né? Aí o nosso autor aqui, ele fala sobre essa questão do envelhecimento, da gerontofobia, né? Que é o medo da questão de envelhecer, o medo mórbido de envelhecer. Acho muito importante quando ele fala aqui sobre essa cultura de hoje que nega essa fase da vida, inclusive até com a rejeição da palavra velho, né, que foi colocado vários outros nomes, né, para ser uma espécie de eufemismo. Então você tem idoso, pessoa idosa, terceira idade, e agora estamos aí na melhor idade. Esses são eufemismos, né, são artifícios linguísticos para fugir daquilo que é o óbvio e que as pessoas realmente não gostam de falar, que é a questão da velhice, né? Do ser velho. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo é chamado na Bíblia Paulo o Velho, né? Então, a gente precisa entender isso. Devemos cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito, tá? Cuidar da nossa saúde, não como uma forma de exibição, como muitos estão fazendo aí, mas entendendo que nós somos o templo do Espírito e, sendo o templo do Espírito, precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, que é exatamente esse corpo, né, para glorificar ao Senhor. Meus irmãos, para nós ilustrarmos essa parte aqui da questão da velhice, gostaria de mostrar para você esse gráfico muito interessante, né, que trata sobre a metáfora do envelhecimento. É um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 a 3. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais vem dizer, não tenho neles contentamento. E se você parar para pensar, você vai ver aqui que tudo isso que ele fala, de uma forma muito poética, ele está tratando da questão da morte, né? Do envelhecimento, de como nós envelhecemos. E esse gráfico aqui, ele tem pelo menos 12 ou 14 pontos que tratam a respeito disso. Por exemplo, quando ele fala de guardas da casa tremerem, isso é na continuidade. Eu não vou ler todo o texto, porque ele é longo e eu quero explicar rapidamente para os irmãos. Eu sei que talvez você não enxergue porque é pequeno, mas aí você pode imprimir isso daí, tá? Tá nos nossos canais. Então, quando ele fala de guardas da casa, tremer, ele está falando dos braços e das mãos que enfraquecem, né? Normalmente. Segundo ponto, homens fortes se curvarem. Quando os homens fortes se curvarem, está falando das pernas que se encurvam sem forças, né? Porque até o nosso andar, quando a pessoa envelhece, o andar modifica, tá?
Terceiro ponto aqui, ele fala quando os moedores cessarem. Aqui está falando da queda dos dentes, da deteriorização, né, óssea e dos dentes, né? Outro, ele fala sobre baixo ruído da mordedura, ou seja, o som baixo da mastigação. Você não tem mais aquele vigor para mastigar como tinha antes, né? Até pela questão dentária, tá? Ele diz também aqui, os que olham pela janela, quando os que olham pela janela escurecerem. Tudo isso aqui ele está dizendo para lembrar do Criador antes, né, que os que olham pela janela escurecerem. Evidentemente ele está falando da visão que vai ficar prejudicada, e naquele tempo a situação ainda era mais difícil, porque você não tinha a questão de óculos, né? Então ele diz, quando as portas se fecharem, ou seja, bocas e ouvidos incapazes de falar e de ouvir, que também pode ser algo que é próprio do envelhecimento, tá? Quando levantar o som das aves, que aqui está falando da dificuldade do sono, né? Porque você sabe que na velhice há uma alteração nessa questão do sono, né? O sono fica desregular, né? Geralmente se dorme em horários que não seria o adequado, né? Ele fala também quando a amendoeira florescer, ou seja, quando começarem os cabelos brancos, né? Como diz o hino de Edson e Thelma. Eu já posso dizer que já estou com os cabelos brancos aqui aparecendo e não vou pintar, vai ficar assim mesmo, tá? Conheço pessoas aí que pintam, não tem nada contra, mas acho meio estranho, né? Você percebe que o cabelo pretinho, bem escurinho, é claro que é pintado. Enfim, outra coisa que ele fala aqui é o peso do gafanhoto. Quando o peso do gafanhoto for grande, ou seja, incapacidade de carregar as coisas, pela questão óssea, pela questão da força vital, porque a nossa força vital vai acabando, pessoal, não tem jeito, não é? Ele diz aqui, quando perecer, morrer o apetite, é a inapetência alimentícia, ou seja, você não fica mais com aquele ânimo para se alimentar. Mas parece que não tem mais sentido se alimentar. Tá? Aí ele diz também, quando se romper o fio de prata, acho interessante isso. E os teólogos dizem que isso aqui faz referência à lâmpada de barro que caiu, quebrou, né? E o azeite que fazia aquela lâmpada funcionar, né? Apagou a luz da vida. É uma metáfora para dizer que a vida não tem muito sentido na velhice, né? Esse é um ponto importante. Aí ele diz, e quando o vaso ou balde quebrar junto ao poço, está falando aqui do coração que se alimentava da fonte da vida. Ou seja, quando o coração parar de se alimentar, quando o coração parar de bater. Aí o que é que vai acontecer, meus irmãos? O pó volta ao pó, ou seja, o homem volta, a carne do homem volta a ser pó para a terra, porque está falando da deterioração do corpo humano. E o espírito volta para Deus, que é o destino eterno do homem. Meus irmãos, para entender isso aqui, para não ficar confuso, o espírito volta para Deus de toda e qualquer pessoa, seja ímpio, seja santo. Agora, o que é voltar para Deus? É voltar para o controle de Deus, para o domínio de Deus. E é Deus que vai dar a destinação de acordo com o que a pessoa viveu aqui na Terra. Ou céu ou inferno. É muito simples isso aí. Nada de separar o espírito. E outra coisa, o nosso comentarista ele fala sobre isso. Né? É explicar o todo por uma parte. O que é explicar o todo por uma parte? O todo é o homem espiritual, formado de alma e espírito. Aí aqui usou-se o espírito para representar o homem espiritual, a parte imaterial do homem. É isso.
Por isso que, mas por que não citou alma? Porque está citando uma parte visando o todo. E o todo é isso, é a parte espiritual, formada de alma e espírito, tá bom? Muito importante nós entendermos esse ponto também. Meus irmãos, nós temos aqui também o segundo ponto, falando da responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio, tá? E eu quero dizer para vocês que apesar da tendência que o homem tem para o pecado, né, ele continua tendo livre arbítrio para escolher o bem ou o mal. Você vê isso no caso de Caim. Não é? Quando eles ofereceram sacrifício, o sacrifício de Caim não foi aceito, e Deus disse, por que o teu semblante se descaiu? Se tu procederes bem, tu não serás aceito, mas olha que o pecado está aí à tua porta. Cumpre a ti dominá-lo. E eu achei interessante, meus irmãos, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir de novo, porque talvez você não tenha decorado, né? Alguns comentaristas dizem que o pecado está à tua porta, faz menção, você já deve ter visto aqueles documentários de animais, não é? Principalmente o leão. Então, quando ele está para se lançar contra uma presa, ele vem de maneira sorrateira, se escondendo ali pelas campinas, pelos matos, né? Até chegar o momento de dar o bote, digamos assim, de dar o ataque. Aí ele vai correndo em cima da vítima para matar, para se alimentar. Tá? É nesse sentido que Deus está dizendo. É como se ele dissesse assim, olha, o pecado está aí como um monstro. O pecado está aí como uma fera para te atacar. Agora, você tem capacidade de dominar. Ou você domina ele, ou ele vai te dominar e te destruir. Temos até um hino na harpa cristã que fala sobre isso. Domina o teu mal, né? Coragem ao crente, domina o teu mal. Né? Então, é muito importante isso aqui, tá, meus irmãos? Uma coisa que a gente percebe aqui que o nosso comentarista fala é que, apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, mas não a aniquilou. E eu acho interessante que é por isso que, às vezes, você pode encontrar uma pessoa que é um ateu, que não quer saber de nada de Deus, mas ele tem boas ações. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que faz muitas vezes aquilo que a Bíblia diz para fazer e que, às vezes, até nós, como crentes, não fazemos. Lembrando que isso de maneira nenhuma absolutamente significa salvação, tá? Apenas significa dizer que tem alguém ali que a imagem de Deus ainda está nele e ele ainda não teve esse encontro com Deus. Eu acredito que isso pode ser, sim, um motivo para, quem sabe, até no último momento da vida, essa pessoa se encontrar com Deus, tá? Então, meus irmãos, todos nós sabemos como a questão do pecado entrou no mundo, né? Eu quero entender que Deus estava querendo preservar o homem, por isso você sabe que ele deu essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus poderia ter dado logo conhecimento dessas coisas, mas você sabe que conhecer na Bíblia tem também o sentido de experimentar, né? Então, quando você fala aqui de conhecer, você está falando de experimentar. Não é só conhecer por saber sobre. Exemplo, eu posso hoje ter o conhecimento, tá, que as drogas são prejudiciais para o meu corpo. Mas nessa época o conhecimento aqui tinha a ver também com experimentar, que foi o que aconteceu. Tá? Na sedução da serpente, ele fez o homem experimentar. Conhecer aqui é experimentar. Na própria tentação, no argumento, ele fala sobre isso. Né? Nas entrelinhas, ele está dizendo, você comendo desse fruto, você vai conhecer a Deus. Ou seja, o alimentar-se daquele fruto vai ser uma forma
de fazer com que a mente dele se abrisse para ele ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando ele faz isso, meus irmãos, então veio o mal, o pecado, não é? Todo tipo de mazela, é o que ele fala aqui na potencialização do sofrimento, todo tipo de transgressões, né, que se potencializaram pela questão da carne, da sarx, que é a natureza humana. Tá? E aí esse quadro de corrupções vai apenas se agravando. Aí ele cita alguns aqui, as drogas, degradação do corpo, práticas sexuais. Eu fiz uma pesquisa, meus irmãos, para a gente saber quais são as maiores mazelas, os males maiores, né, nos dias atuais. E eu achei interessante que algumas coisas também está dentro do que o nosso comentarista fala. As primeiras, sem dúvida, são as guerras, são genocídios, o tráfico e exploração infantil, tráfico de pessoas, exploração infantil. Veja que eles fazem o tráfico de pessoas para tirarem o órgão das pessoas. Isso é uma coisa horrorosa, né, que acontece. Desigualdade extrema. Então, por um lado, você tem pessoas extremamente ricas, por outro lado, você tem pessoas extremamente pobres, né? Outras mazelas da sociedade, a cultura da morte, através do aborto, da eutanásia, do suicídio. Suicídio esse que acontece, inclusive, em países considerados países do primeiro mundo, países ricos. Não se entende por que pessoas com tanta riqueza, não é? Ou pessoas que têm uma vida social, financeira resolvida, estão vivendo nessa situação. Né? Outra mazela é a degradação da natureza, que é o que a gente está vendo acontecer nesse mundo atual. Tá bom? Aí você tem prostituição, tráfico de drogas e outras coisas que vão gerar nas pessoas essas outras coisas, como, por exemplo, vazio existencial, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insensibilidade moral, meus irmãos. Há uma época, houve uma reportagem em um certo programa dominical que eles mostravam pessoas, olha só essa ideia, pessoas tirando fotos, né, ao lado de cadáveres, de pessoas mortas. Ou seja, para aquelas pessoas era quase que um troféu tirar foto de uma pessoa morta. Né? Não houve um cuidado de, por exemplo, avisar as autoridades que tinha um corpo ali, que aquela pessoa morreu. Não. O pensamento inicial é tirar uma foto com aquela pessoa que estava morta. Então, é claro que isso está falando dessa degradação moral que nós estamos vendo. Tá? Para nós encerrarmos, meus irmãos, vamos falar aqui sobre o terceiro ponto, que fala sobre do abatimento à glorificação. Realidade das enfermidades, enfado e canseira, né? E o corpo glorificado. Meus irmãos, com a introdução do pecado no mundo, tá? Todo tipo de mazela, de problema, de dificuldade veio sobre os seres humanos, até os dias de hoje. Eu disse para os irmãos lá no início que não havia doenças naquele Éden de Adão, tá? De Adão e Eva, porque o corpo deles era perfeito. Porém, depois que o pecado entra no mundo, todo tipo de doença, de enfermidade agora vão aparecer, porque você tem aqui o corpo se degenerando. Portanto, como diz o comentarista, ninguém está imune, ninguém está isento disso. Até mesmo quem tem o dom de curar enfermos, não é? Que está na Bíblia, como Paulo tinha, mas orou 3 vezes para Deus expulsar aquele espinho na carne dele, que alguns comentaristas dizem que era algum tipo de doença, não é? Mas ainda assim Deus disse, não, a minha graça te basta, tá bom? Para Timóteo, aliás, Timóteo, né? Ele recomenda, não bebas águas,
mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, porque provavelmente Timóteo tinha distúrbios gástricos e isso é um problema. Então, meus irmãos, são vários os motivos pelos quais as pessoas ficam enfermas, né? Então, constituição genética, do próprio corpo, é do próprio corpo, o corpo vai se degenerar, né? Vulnerabilidade biológica, então você em algum momento, e essa vulnerabilidade, né, que é causa dessas enfermidades, está dentro da questão dos fatores ambientais também, porque muitas vezes você vai interagir com o ambiente e o próprio ambiente está infectado de bactérias, de vírus nocivos, vírus terríveis, como por exemplo um vírus ah, que ele se alimenta de carne humana. Não é? Houveram pessoas que tiveram esse tipo de vírus e tiveram seu rosto devorado por aquele tipo de vírus ou bactéria, né? Que devora mesmo a pessoa, tá bom? E também outra causa da enfermidade são os hábitos pessoais, que nós muitas vezes pecamos porque a ciência está evoluída, a ciência descobriu muita coisa, o que faz mal e o que não faz, embora não só os hábitos pessoais, alimentares, mas a própria alimentação ficou complexa. Né? Sempre eu vejo pessoas comentarem, por exemplo, o frango de granja, chamado frango de granja, não aquele frango criado ali no interior, né? Mas aquele frango que é processado, ou seja, você coloca ali vários componentes químicos, né, na própria alimentação, na ração do animal, da ave, que faz com que em menos de um mês aquele pintinho pequenininho, né, se transforme em um frango grande, né, em menos de um mês. Por quê? Porque você tem hormônios ali para fazer ele crescer mais rapidamente para ir para o abate. Agora, é claro que tudo isso vai para a nossa saúde, porque acaba comprometendo, né? E aí a gente vai ficando doente por causa disso, tá, meus irmãos? Então, tem muitos fatores que são influenciadores nessa questão da própria saúde, né, da própria enfermidade. O que fazer diante da dor e do sofrimento? Não culpar ou questionar a Deus, que isso aqui é algo que as pessoas fazem muito, e a palavra continua dizendo do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Né? Confiar em Deus em meio à dor, ele pede que a gente confie, né? E esperamos um milagre. Esperamos um milagre. Entretanto, precisamos entender: se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Se Ele quiser levar, Ele é Deus. E eu creio que é só esse infortúnio da morte que a gente vai ter que enfrentar. Algumas pessoas partem para a eternidade com dores, sofrimento, mas o primeiro momento, meus irmãos, que deixarem esse mundo de dor, de sofrimento, que deixarem esse invólucro que é esse corpo, nós vamos estar com Cristo e todo sofrimento foi passado. Uma pessoa que hoje ela é completamente inválida no seu corpo, né? Anda de cadeira de rodas, uma pessoa que não tem parte dos membros, como existe pessoas, inclusive um grande palestrante cristão que não tem, né, os seus membros, nem os braços, nem as pernas, ao morrer, ele vem perfeito, seu corpo espiritual, se a gente pode dizer assim, vem perfeito. E quando ressuscitar, o corpo virá também um corpo glorioso, que é isso que está dizendo aqui, né? O corpo glorificado, o corpo glorificado. É claro que se não formos tomados por essas enfermidades ou esses problemas, nós vamos enfrentar a questão da velhice, que eu já falei aqui, já mostrei para os irmãos, que vai trazer canseira, que vai trazer enfado. Moisés fala sobre isso, Salmo 90, versículo 10, né?
inclusive falando da perspectiva de vida, do tempo de vida, que é 70 anos, né? Mas alguns podem chegar a 120, porque Deus fala isso também no Gênesis. Agora, a gente vê que a expectativa de vida está diminuindo. Moisés, ele fala que o tempo de vida, não é? O tempo de validade que nós temos é 70 anos, e os que passam disso é como se fosse um bônus. O que vai passar desse tempo, meus irmãos, é canseira e enfado. Isso é inevitável. Porém, nós temos essa ideia clara de que tudo isso é passado, de que tudo isso vai passar, vai acabar. Nós não temos ilusões como algumas pessoas, até da antiguidade se falava da tal da fonte da juventude, as músicas seculares falam sobre isso, viver para sempre como jovem, né? Não, nós temos essa convicção que o nosso corpo será transformado na vinda de Jesus se nós morrermos aqui, nosso corpo será ressuscitado em corpo glorioso, tá? E esse corpo glorioso será completamente isento de doença, de dores, de sofrimento, de degradação e morte. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, muito obrigado por ter nos assistido até agora. Pegue os nossos gráficos, imprima, dê uma boa aula, que haja crescimento, que haja, sabe, dedicação das pessoas à palavra de Deus, e que Deus possa edificar muitas vidas através desta palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.